Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Bíblia, papel e caneta. Coloca a mão na sua Bíblia aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, amém. Senhor, revela a Tua palavra aos Teus filhos, revela a Tua palavra à Tua igreja, manifesta a Tua glória em nossas vidas e que haja o perfeito entendimento espiritual sobre cada um que está aqui em Santo André, os que estão ao vivo agora, o abençoado Fábio lá em Portugal, para a glória de Deus, o abençoado Antônio Félix lá em Portugal, haja revelação. Sobre o abençoado Javier lá no México, haja revelação sobre todo o Brasil, os que estão na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília, todo o estado de São Paulo, interior de São Paulo, haja revelação da graça e do apostolado em sua vida, em nome de Jesus. Quem é que pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Abba, Pai. Anjos podem se assentar, por favor, em regiões celestiais. Hoje eu tenho um assunto muito importante para o crescimento da igreja. E a igreja somos nós. Hoje eu tenho um assunto muito importante. Porque vocês já ouviram aquela frase que a moeda tem dois? A moeda tem dois lados. Então você precisa ouvir a verdade como ela é. Você não pode ouvir só uma meia verdade, um pedaço da verdade, uma parte da verdade. Você precisa ouvir toda a verdade. Em Atos 5:20, o anjo apareceu a Pedro e disse: apresentai-vos no templo e diga a eles a mensagem completa, toda a verdade. Então a moeda tem dois lados. Qual o tema, Jaque? Por favor, hoje. Deus não habita em templo? É uma pergunta que eu faço. Dizem que Deus não habita em templos. O tema hoje: Deus não habita em templo? Será que é verdade mesmo que Ele não habita em templo? Bom, se tiver escrito, eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. Começando essa ministração, Atos capítulo 7, para a gente ganhar tempo. Atos 7. O tema de hoje: Deus não habita em templos? Quem é que falou isso aí? Bom, se tiver escrito eu creio. O que tiver escrito eu vou crer. O tema de hoje, uma pergunta: Deus não habita em templo? Não sei. Vou ver o que a Bíblia diz. Atos capítulo 7, quem já achou, diga amém. Amém. No versículo 48. Atos, Bíblia, papel e caneta. Atos 7, verso 48. Diz o quê? Mas o Altíssimo, e vocês sabem que o Altíssimo é o próprio Deus. Marca na sua Bíblia aí. Por isso, Bíblia, papel e caneta. Mas, Atos 7,48, você pode sublinhar: o Altíssimo não habita em templos. Está respondido. Qual o tema, Jaque? Deus não habita em templo? O que diz a Bíblia? Em Atos 7,48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ficou claro ou não ficou claro? Então diga: está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Corre para Atos capítulo 17. Então está respondido, ou está sendo respondida a pergunta. Porque a pergunta é essa: Deus não habita em templos?
Atos 17, verso 24. Uma coisa é preciso ficar clara, porque a moeda tem dois lados. Atos 17, 24. Mas o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, sublinha na sua Bíblia, não habita em templos feitos por mãos de homens. Está claro ou não está claro? O que está claro? A resposta da pergunta. Deus não habita em templo? Digam, não. Está claro? Mas se Deus não habita em templo, então aonde está Deus? Porque Deus é Jesus, Cristo, que está vivo. O de Nazaré morreu com 33 anos. Mas o Cristo está vivo e vive eternamente, sendo o próprio Deus. Paulo disse em Colossenses que nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Ué, se em Cristo habita toda a plenitude do divino, da divindade, toda a plenitude, fica claro que Cristo é o próprio Deus, porque nele habita. Bom, então a moeda tem dois lados. Um lado dela, da moeda, eu estou vendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está claro ou não está claro? Para quem que está claro? Que Deus não habita em templos. Quando diz templos, diz lugares, salões, onde tem paredes, né? Lugares. Uns chamam de templo, outros chamam de santuário, outros chamam de casa de Deus. Mas a casa de Deus somos? A casa de Deus somos nós. Casa de Deus é uma força de expressão do lugar aonde a igreja se congrega ou se reúne, tanto faz. Quem é que está entendendo? Então, a moeda tem dois lados. De um lado da moeda, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos. Templos, ó, aqui, ó. Quem fez isso aqui foi mão de homem. As paredes. Quem fez isso aqui foi mãos de homens. Esse local, esse lugar, foi feito por mãos de homens. É ou não é verdade? E está escrito que Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Por muitos motivos. Porque Ele é grande, porque Ele é maior. Ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra, vai ficar nesse pedacinho aqui. Imagina Deus criou os céus e a terra. Olha o tamanho da terra. E tudo que nela há. E vai ficar... Tem lugares que a igreja se congrega que cabe 10, 15 pessoas. Já viu aquelas igrejas pequenininhas, o salãozinho? Então Deus está lá naquele negócio pequenininho, apertado. Não. Não cabe Deus. O profeta disse que a terra é o estrado dos seus pés, dando a entender que Deus está em todos os lugares, sendo onipresente. Bom, por um lado da moeda diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está claro? Vamos ver o outro lado da moeda, que é preciso entender toda a verdade. O filho de Deus, a ovelha, o crente, o cristão, o eleito, o predestinado, o escolhido, ele não pode, em hipótese alguma, apenas ouvir um pedaço da verdade, uma parte da verdade. Ele tem que ouvir toda a verdade. Você pega uma moeda, de um lado cara, do outro lado coroa. Não tem só cara e não tem só coroa. Ah, eu tenho uma moeda cara, eu tenho 1000 moedas cara. Não, mas e o outro lado? Se um lado é caro, o outro lado tem que ser coroa. Amém? Então, por um lado, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos ver agora o outro lado da moeda. 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Eu estou com 2 Bíblias aqui hoje. Com a Bíblia Thompson, que é a que nós usamos aqui no ministério já há quase 30 anos. Estou, para quem nunca viu, estou com a Bíblia Peshitta. É um manuscrito, um dos mais antigos da Bíblia. Chama Peshitta, Bíblia Peshitta. 1 Coríntios, capítulo 3. E quem já achou, diga amém. Vou abrir as duas. A Bíblia Thompson, que é a edição contemporânea.
e a Bíblia Peshitta, as duas em 1 Coríntios 3. Vamos ver primeiro na Bíblia Thompson, editora Vida. Coríntios 3,16. Uma pergunta que Paulo fez. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Não. O Espírito de Deus habita onde? Em vós, dizendo Paulo. Esse vós somos nós, a igreja. Então vocês podem dizer que o Espírito de Deus habita em nós. Está claro ou não está claro? Deus, quem que é Deus? O Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ficou claro? Ele habita em quem? Ele habita onde? Vamos ver na Peshitta agora. Eu leio na Bíblia Peshitta, você lê na sua Bíblia aí. O mesmo texto. 1 Coríntios 3,16. Vós não sabeis que sois o templo de Deus? Olha que legal essa Bíblia. Então uma diz, a Bíblia Vida diz, não sabeis vós que sois santuário de Deus? Alô, a sua Bíblia diz santuário? Dá um sinal. Diz santuário? A sua diz templo? Dá um sinal. A sua diz templo. A Peshitta, mais original, ela diz assim, ó, Coríntios 3,16. Vós não sabeis, sublinha aí, ó, que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha que legal. Diga pela fé, está escrito. O Espírito de Deus habita em mim. Cadê os que recebem? Se ele habita em você, então está provado que você é ovelha, é filho de Deus. Ele não vai vir um dia, quem sabe, talvez. Está escrito que ele já habita. Cadê os que crê? Capricha, diga, está escrito. Diga, na graça diz. O apostolado diz que o Espírito de Deus habita em mim. Que gostoso saber isso. Papai. Vamos ver outro texto. 1 Coríntios capítulo meia dúzia. E eu vou ler nas duas versões de novo. Na Bíblia Thompson, Bíblia Vida. Aí se alguém precisar de Bíblia Thompson, entre em contato, tá, pelos grupos de WhatsApp. E nós te enviaremos o valor e você deposita no conta do ministério e te mandamos pelos correios. Aqui hoje no ministério não tem nenhuma, porque a Bíblia Thompson, tantas que chegam, tantas que vai embora. Chegou uma leva esses dias, semana acabou em 2 dias. Vai para a Bahia, foi para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Brasília. A Bíblia espalha por todo o Brasil. 1 Coríntios meia dúzia, verso 19. É outra pergunta de Paulo. Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo... Agora Paulo foi mais claro. Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso... Sublinha aí, ó. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Diga, Abba, Pai, que habita em vós. Você recebe essa palavra? Proveniente de Deus. Proveniente quer dizer provém. Proveniente, provém. Eu vou te ajudar, diga comigo assim, ó. O Espírito Santo que habita em mim. Faz assim, ó. Provém de Deus. Olha que gostoso saber isso. Oh, da onde vem esse Espírito que habita em você? Deus. Da onde provém esse Espírito que habita em você? Deus. Você não pode ficar em paz? Você pode dormir em paz, irmão. Você pode viver em paz, viajar para onde você for. O Espírito que habita em mim provém de Deus. Nossa, que maravilha! Por isso que eu sinto esse gozo, essa alegria, porque o Espírito que habita em mim, o Espírito que está em mim, provém de Deus, ele veio de Deus. Dá uma alegria saber entender isso. Porque de repente alguém pode perguntar, né? Mas o Espírito habita em... E esse Espírito vem da onde, hein? Quem é que me enviou esse Espírito? Quem é que me deu? Porque eu não estou sabendo de nada. Digam, o Espírito que habita em mim provém de Deus. Ah, papai! Reconhece!
1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo, diga, o meu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em mim, que veio de Deus. Vamos ver na Peshitta agora, na Bíblia Peshitta, 1 Coríntios 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a Bíblia Thompson diz, a Bíblia comum, né? Ela diz o quê? Santuário. A Bíblia Peshitta, mais próximo dos originais, diz templo. Atos 17, 24, que eu já li, deixou claro que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Atos 17, 24, por um lado da moeda. A moeda tem dois lados. Por um lado da moeda, Atos 17, 24, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vira a moeda, Ele habita em nós, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Ele habita em nós. Por um lado, Ele não habita em lugares, em templos feitos por mãos de homens. Vira a moeda. Por outro lado, Ele habita em nós, porque nós somos o templo de Deus. Tá claro? Mais uma vez. Eu vou mudar de assunto. Bom, então eu precisava que vocês entendessem isso. Primeiro, que a moeda tem dois. Faz assim, ó. Por um lado, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Assim, ó. Por outro lado, Deus habita em mim, porque eu sou o templo de Deus. Só se ficou claro. Para nunca mais esquecer, né? Amém, abençoado? Para nunca mais. Diga para o seu irmão, ó, Deus habita em mim. Olha lá, Ele habita em você. Amém. Alguém dirá, mas não diz que Deus está nos céus? Está mesmo. Porque Ele é onipresente. Único. Presente, presença. Onipresente vem de onipresença, que significa o único que está presente em todos os lugares. Eu tenho ovelhas agora em Portugal me assistindo. Nós estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Tem filhos de Deus lá em Portugal, agora ao vivo no México, na Irlanda, nos Estados Unidos, Moçambique na África, no México. Deus lá e Deus aqui, porque Ele habita em nós. Ele é onipresente. Ficou claro? Vamos mudar de assunto? Diga, está claro para mim que Deus não habita. Cadê o tema? Cadê o tema? Em templo feito por mãos de homens. Diga isso. Levante a mão e diga, Deus habita em mim, porque eu sou o templo de Deus. Diga, não é esse lugar que é o templo de Deus. Faz assim, I am the temple. Diga, eu sou o templo de Deus. I'm the temple of God. Glória a Deus pela sua vida, por entender isso. Mas uma coisa precisa ficar claro também. Já que ficou claro, ou seja, que você entendeu que Deus não habita em templo ou templos ou lugares criado, feito por mãos de homens. Isso ficou claro, que Ele habita em nós. O que é preciso ficar claro para terminar, para fechar esse entendimento? Porque eu falei que você tem que conhecer, ouvir toda a verdade, não só uma parte. Eu não posso parar aqui. Eu não posso falar, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É verdade? É. Eu não posso só falar, Deus habita em você, em nós, porque nós somos o templo, e graça e paz vão embora. Não, pera um pouquinho. Falta mais uma parte. O Espírito Santo fala, você tem que falar mais uma parte, senão vai ficar faltando. É verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É verdade que Deus habita em nós, porque nós somos o templo. Mas falta uma parte para ficar completo esse entendimento. E essa parte está onde? Em 1 Coríntios capítulo 14. Por favor. 1 Coríntios capítulo 14.
A Paulo foi dado esse perfeito entendimento de que Deus não habita em templos feitos por mãos. A Paulo foi dado esse entendimento de que nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. E a Paulo também foi dado esse entendimento de 1 Coríntios 14, versículo 23. Estou com a Bíblia Thompson aqui e também a Peshita. Coríntios 14, 23. Agora, entendendo esse verso 23, aí eu posso falar graças pais abençoados vai com os anos. Porque aí vai ficar a verdade completa. Coríntios 14, 23. Paulo disse, ó a caneta, hein? Sublinha aí. Portanto, se toda a igreja... O que nós somos? A igreja. Para aí. Agora vai mudar o assunto, vai mudar o entendimento. Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar. Para aí. É só isso que eu quero desse texto. Porque agora nós vamos subir um nível de entendimento. Já entendi que Deus não habita em templos feitos por mãos. Posso colocar ouro aqui. Está claro? Lá em Dubai tem templos de ouro maciço. Tudo de ouro. Mas está claro, Atos 17, 24, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Também já entendi que eu sou o templo do Espírito de Deus que habita em nós. Isso ficou claro. Agora, para fechar esse entendimento, é preciso saber o quê? Se toda a igreja se congregar em um lugar. Digam assim, pastor, aqui não é um lugar? Mas o importante não é o lugar. Olha de novo a primeira linha do verso 23. Se toda a... O importante não é o lugar, porque eu já entendi, cadê o tema, Jaque? Eu já entendi que Deus não habita no lugar. Ficou claro? Porque o lugar is the temple. O lugar é o templo. E Deus não habita no templo. Porque I am the temple. Eu sou o templo. Está claro? Que Deus não habita no lugar? Porque eu sou o lugar onde Ele habita. Pastor, mas aqui não é um lugar, é um lugar. Ou mais um lugar onde Deus não habita. O importante não é o lugar. Tem caneta aí? O importante não é o lugar. O importante é a igreja. Coríntios 14, 23. Portanto, se toda o quê? A igreja se congrega em um lugar. Pode ser aqui, pode ser ali, pode ser lá, pode ser acolá. O importante não é aonde. O importante não é o lugar. O importante são vocês, a igreja. Vocês que são importantes. Se todos vocês forem embora, não tem mais sentido. Está me entendendo? Porque todo mundo vai embora. Eu posso, Senhor meu Deus, mas eu posso também fazer aqui, Senhor meu Deus. Eu posso fazer de assim ali, Senhor meu Deus. Eu posso fazer Senhor meu Deus. Eu posso fazer em qualquer lugar, na minha casa, na rua, na pracinha, dentro do meu carro, em qualquer lugar. Eu posso fazer Senhor meu Deus. Então se o lugar não é importante, por que estamos aqui? Porque todos vocês não cabem dentro do meu carro. Para a gente fazer Senhor, nós estamos aqui. Que tamanho vai ser esse carro? Quando eu digo no carro, eu estou sozinho, com 2, com 3, o carro cabe 5. 200 pessoas dentro de um carro, Senhor, nós estamos aqui. Ué, ao invés de ir 200 para dentro do carro, não é melhor vir os 200 aqui, que tem mais espaço? Porque o local não é importante, o importante somos nós. Quem está entendendo? Coríntios 14, 23. Portanto, se toda a igreja, e eu preciso explicar algo. Alô, você está percebendo que você já entendeu algumas coisas? Levante um dedo, diga que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O outro dedo, que o meu corpo
é o templo onde Deus habita. Terceiro dedo, diga, que a igreja se congrega, se reúne em um lugar. Ora, se Deus não habita no templo feito por mãos de homens, então a igreja está em um lugar que Deus não habita. E não tem problema nenhum, porque Ele habita em nós. Agora há um mistério que vocês também têm que entender. Você vai ler a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ou antes do Primeiro Testamento, no tempo de Abraão, porque aconteceu com Noé, aconteceu com Abraão, o que eu vou falar, aconteceu com Isaac, com Jacó, com José. Antes da lei aconteceu, na lei aconteceu, e na nova aliança, na graça aconteceu também, e hoje acontece também. Aqui acontece sempre, aqui acontece direto. What? O quê? Olha a moeda dos dois lados. É verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas isso não quer dizer que Ele não se manifesta em tais lugares. Porque em tais lugares, por exemplo aqui, está cheio de templos do Espírito de Deus, que são vocês. E Ele está dentro de vocês. E 1 Coríntios 12, verso 7, Paulo disse sobre a manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. Quer ver sentir o gozo? Quer ver sentir a alegria? Ele está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você, Ele está dentro de você, Ele está dentro, Ele está dentro de nós, Ele está dentro de você. Já está manifestando, Ele já está manifestando alegria, gozo. Sabe o que é o gostoso de entender? A graça. Coríntios 14, 33, que Deus não é Deus de confusão. O problema é que alguns, entre aspas, falam apenas parte da verdade e não toda a verdade. Não se pode dizer Deus não habita em templos feitos por mãos e ir embora para... Não se pode falar só isso. Porque as pessoas recebem um falso entendimento. Teve um irmão que falou assim: eu vou lá fazer o que se Deus não habita lá? Nossa, isso é entendimento de jegue, hein? Claro, é verdade que Deus não habita lá ou aqui, Ele habita em nós. A igreja se reúne em um lugar e Deus é o cabeça da igreja, Ele está na igreja, Ele está em vocês. Por isso nos congregamos, nos reunimos. Você acha que tem cabimento uma pessoa dizer, eu não vou lá, não vou. Quando diz lá, é aqui, é colar, tipo assim, num lugar. Eu vou fazer o que lá se Deus não habita lá? Ei! Tomou a vontade de falar, ei, jegue. Mas eu vou guardar essa vontade, eu não vou falar ei, jegue não. Você não consegue entender pelo menos uma linha da Bíblia, que é Coríntios 14, 23? Se toda a igreja se congregar em um lugar. Isso quer dizer o quê? Diga comigo, que a igreja se reúne, se congrega em um lugar. Aí vem o jegue. Não, em templos não. Na praça. Ô jegue, e se cair uma tempestade, o que você faz com as velhinhas de 95 anos? O que você faz com as mulheres que estão amamentando criancinha de 1 semana? Então não é mais inteligente ficarmos aqui debaixo do coberto, que se chover a gente espera parar a chuva? Eu não preciso ficar na praça lá. Quem está me entendendo, hein? Peraí, está claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu preciso ler isso de novo, Atos 17, 24, Atos 7, 41. Eu preciso ler de novo? Claro que não. Quem é que não sabe disso, que Ele habita em nós? Mas não é porque Ele habita em nós que eu vou pegar vocês e vou ficar na praça. Eu preguei na praça. Eu não vou ficar na praça com vocês.
Aqui nós temos banheiro. Aqui você tem cadeira. Tem ventilador. Tem som. Protege do frio, protege da chuva. Não é pelo menos mais um pouquinho inteligente do que ficar no relento, tomando sereno, garoa, chuva? Quem está me entendendo, hein? Eu já entendi que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas a igreja se em um. A igreja. Deus está no local? Não. Ele está na igreja. E a igreja somos? Aqui é melhor que ficar na praça, lá na rua, debaixo de chuva, né, irmãos? Não é? Pelo menos um pouquinho melhor, não é? Por que eu digo jegue? Você acha que eu vou sair daqui, onde eu estou legal, para ficar na praça? Vamos, não vou mais em templo, porque eu já li que Deus não habita em templo. Vamos todo mundo embora. Tem um jegue aí que tem uma camisa, não posso falar, tá, é um jegue. Na camisa dele está escrito, o fim dos templos. Não é sem querer. Não é sem querer. Isso é uma mensagem subliminar de uma meia verdade. É verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? É verdade? É verdade. Mas se eu acabar com tudo com essas paredes, domingo que vem nós vamos se reunir onde? Ali na rua. Aí começa a chover, o que eu vou falar para vocês? Aí alguém vai dizer, nossa, o pastor é um jegue mesmo, hein? Destruiu tudo, agora nós estamos aqui passando maior frio. Olha aqui em junho, nossa, olha o frio que está aqui. No Rio Grande do Sul está até nevando. É um jegue esse pastor, hein? Fechou tudo, porque ele disse que Deus não habita em templo. Agora nós estamos aqui, olha que chuva, olha que garoa. Ah, sim! Ai, eu peguei um resfriado, aquele jegue fechou as portas do salão. Não é melhor estar aqui? Quem entende? Não é melhor estar aqui? Pelo menos eu não sou jegue. Eu sou ovelha. Por favor, só quem está entendendo. O que estamos entendendo? Primeiro, que Deus não... O que estamos entendendo? Que Deus habita em... Mas também estamos entendendo que a igreja se congrega, se reúne em um lugar. Só aqui? Não. Pode ser ali, pode ser lá. Mas aqui, para quem é um pouquinho inteligente e sensato, é melhor que ficar na rua. Quem concorda? Então para de ter entendimento de jegue, de dizer só a meia verdade. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não congrego mais, não vou mais em lugar nenhum. Isso é entendimento de jegue. Porque Hebreus 10:25 diz, não deixe de congregar. Mas tem gente mais jegue que esse que fala de templo. Tem um mais jegue. Ah, eu já congrego com a minha família, em casa, almoçando, jantando. Mas você é jegue mesmo, hein, meu? Isso é congregar, irmão? Você tomar café da manhã com seu pai, com sua filha, com seu marido. Isso é congregar, irmão? Por favor, leia de novo a primeira linha de Coríntios 14:23. Portanto, se toda a... Para aí. Se toda a... Igreja ou família? O que está escrito aí? Igreja ou parentes? O que está escrito aí? Igreja ou amigos no churrasco? O que está escrito aí? Deixa de ser jegue! Ô Reginaldo, você sabia que tem uns que falam isso? Eu estou congregando. Ontem mesmo fui almoçar com minha mãe e meu irmão. Hoje de manhã eu congreguei. Eu, minha esposa, minhas duas filhas. Sem comentários, né? Alguém me entende? Tem caneta? Diga comigo assim, ó. Só a igreja se congrega. Diga, só a igreja se reúne. Fora da igreja não é congregar.
é encontros de amigos, sociedade de amigos do bairro. Já viu? Nas vilas não tem? Sociedade de amigos do bairro. Isso não é congregar. Você está indo lá jogar baralho, jogar dominó com os amigos do bairro. Ah, eu fui visitar meus primos lá em Campinas e comemos um churrasco e fui no aniversário da minha prima. Isso não é congregar. Isso não é congregar. Só a igreja se congrega. Só a igreja se reúne. Porque a igreja congregar no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a mesma coisa que o povo de Israel se reunir para cultuar a Deus. Ou você acha que Moisés não tinha família? Você acha que Moisés não tinha mãe, não tinha pai? Quem na terra não tem mãe ou não teve? Talvez não tenha, mas teve, porque você nasceu. Pai, mãe, irmãos, cunhada, primo, tia. Quem não tem? Você acha que eu ir na casa da minha tia tomar um chá com bolacha, congregar? Pelo amor de Deus, jegue! Congregar é algo que só a igreja faz. Cadê a igreja? Então agora a igreja está reunida ou congregada, que é a mesma coisa. E o que acontece quando a igreja se reúne ou congrega? O que acontece? Coríntios 14, 26. Vê aí se é igual no churrasco. Ô jegue, vê aí se é igual quando você vai no churrasco, na sociedade de amigos de bairro. Vê se isso acontece lá, no churrasco, no aniversário, no casamento. Quando você almoça com seu pai e sua mãe. Quando se congrega a igreja, acontece 1 Coríntios 14, 26, que diz, vamos ler. Coríntios 14, 26. É aí que fica claro que o jegue não entende nada de Bíblia, né? Não fica claro? Não entende nada de Bíblia, não conhece um pedacinho. Mas você dá um pedacinho, distorce, dá um outro entendimento. Coríntios 14, 26. Que diremos, pois? Irmãos, família ou parentes? O que está escrito aí? Irmãos. Que diremos, pois? Irmãos, família, parentes e amigos do bairro. O que está escrito? Irmãos. Então, quando diz irmãos, diz respeito à igreja. Está claro? Então, quando diz congregar, diz respeito à igreja. Não tem nada a ver com você almoçar com seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Está claro ou não está claro? Congregar não tem nada a ver de você almoçar com seu marido, hein? Com seus filhos. Isso é normal do ser humano, que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus. É ou não é verdade? Qual família na face da terra não almoça o pai, a mãe e o filho? Nossa, que novidade, hein? Quem na terra nunca foi no aniversário do parente? Quem na terra nunca foi no aniversário de um amigo, de um colega? Quem nunca foi? Isso não tem nada a ver com congregar. Congregar, ou quando se congrega, Coríntios 14, verso 26. Paulo falando, explicando o que é congregar, ou o que acontece quando congrega. Que diremos, pois, irmãos, quando vos o quê? Quando vos reunis. Agora, para aí. Verso 26, quando vos reunis. Reunis aonde? Verso 23. Em um local. Pode ser aqui? Pode, tanto é que estamos aqui. Alô? Mas não pode ser lá? Mas não pode ser 50 quilômetros para lá? Pode ou não pode? Não pode ser lá no porão da minha casa, não pode também? Mas eu vou colocar vocês no porão. E os ratos, e as baratas? Ah, você não quer ir, né? Não, eu não vou te levar porque eu não sou jegue. É melhor um lugar melhor que o porão. Posso ouvir um amém? Mas não pode ser no porão? Não pode ser na casa, na sala da minha mãe, não pode ser? A igreja começou lá. Na sala da minha mãe. Até que não coube mais, viemos para cá. Você consegue entender isso? Coríntios 14, 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós para ir. Para ir. Diga comigo, cada um de vós quem? Ah, o seu primo, o seu vizinho, o amigo do bairro. É? Se no verso 26 ele diz que direis, pois, irmãos. Então está falando dos irmãos. Cada um de vós quem? Cada um de vós dos irmãos. E quem são os irmãos? A igreja. Está claro ou não está claro? Coríntios 14, 26. Que direis, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem. Tem por quê? Verso 23. Porque estão reunidos. Porque sozinho você não vai ter.
Tem caneta aí? A igreja não é uma pessoa. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa ajuntamento de pessoas salvas. Então a igreja não é isso aqui. A igreja não é parede. É o primeiro texto que eu li, que Deus não habita em paredes. Deus habita em pessoas. Em mim, em você, nele, nela, em 10, em 20, em 30, 50, em 1000, em 1.000. Então vai reunindo, torna-se a igreja. Do grego eclésia, ajuntamento, agrupamento de pessoas. Então eu posso dizer que a igreja está aqui. The church is here. A igreja está aqui. Digam aí essa frase. A igreja? Como que é? Cadê? Cadê a igreja? Agora, daqui 10 minutos vai terminar a reunião, e a igreja, um vai para São Bernardo, outro para São Paulo, para Guarulhos, um vai para o Paraná, outro. Aí a igreja se dispersa. Aí a igreja não está mais aqui. Fica só um local, um lugar, um salão, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Levantem as mãos e digam: a igreja está aqui. Congregada, reunida. Vamos terminar no verso 26? Coríntios 14, 26. Que direis, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós reunido, né? Cada um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem língua, o outro tem interpretação. Paulo disse o quê? Faça-se tudo para a edificação. Faça-se tudo o quê? Nós lemos aqui a Bíblia hoje? Nós oramos também? Nós louvamos a Deus? Nós adoramos a Deus? Batemos palmas ao Senhor? Falou, faça-se tudo para edificação. Quem está entendendo? Semeamos no reino. Agora, para terminar com 2 frases, eu quero que você anote. Vou terminar em 2, 3 minutos. 2 coisas para fechar com chave de ouro. Primeiro, individualmente você não é a igreja. Individualmente, Coríntios 3,16, você é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o quê? Templo do Espírito Santo. Uma pessoa. Quem está entendendo? Alô? 2 coisas para terminar. Individualmente, sozinho, pessoalmente, não é igreja. Não adianta você falar, eu sou a igreja. Mentira, não é, você não é a igreja. A igreja somos nós, no plural. Por quê? Porque a igreja é um grupo de pessoas reunidas, pessoas salvas. Não é qualquer pessoa, hein? Não é o jogo do Corinthians e Palmeiras que o Maracanã está lotado. Não é igreja. Não é quaisquer pessoas. A igreja é conhecida por ser um grupo de pessoas, o quê? Salvas. Em Cristo. Dá um sinal quem está entendendo. Amém. Flamengo e Fluminense não tem nada a ver com a igreja, hein? Tá claro? Ah, pastor, eu fui lá no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians, estava fervendo, a igreja estava lá. Não estava, só estava falando palavrão. A igreja não fala palavrão. O estádio lotado. Ei, juiz! Não, a igreja não fala isso. Amém? Então tá claro que não era a igreja, né? Era uma torcida de pessoas que torcem para times, A, B, C ou D. Mas não era a igreja. Porque se a igreja está lá, todos estariam cantando o quê? Eu nasci para a glória do Senhor. É a linguagem da igreja. É assim que você conhece a igreja. Então, para terminar, uma coisa: você sozinho não é a igreja, vírgula. Você sozinho é o templo do Espírito Santo. Amém? Última frase:
todos não é o templo, porque templo é individual. Todos é a igreja. Interessante, né? A singular, igreja singular. Como que todos são a? Interessante, né? Todos plural, são plural. Todos são a é singular. Igreja é singular. Igreja é o corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo reunido, é membros do corpo. Olha para o meu corpo. Quantos corpos você está vendo? Você está vendo 10 corpos? Não, você vê um corpo só, que tem vários membros. Paulo disse, assim também é a igreja. O corpo de Cristo são os membros, que são vós. Vocês são o membro do corpo de Cristo. Vocês que são a igreja. Graça e paz. Igreja de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, para agradecer a Deus por essa noite. A igreja está aqui hoje. É verdade que parte da igreja, né? Parte, porque outra parte está ali, outra parte está acolá. Então Deus olha de um modo panorâmico em todas as cidades, estados e países, e Ele vê a sua igreja. Vamos agradecer. Ô Henrique, por favor, Henrique. Vamos terminar aqui com... Faz um dedilhado aqui para eu agradecer a Deus nessa noite, por favor. Cadê o Ronaldo? Põe som pro violão aí. Quem é que entendeu? Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Diga, nós reunidos somos a igreja de Cristo. Tá claro ou não tá claro? Como é que você agradeceria a Deus por hoje, hein? Eu vou fazer assim, ó. Senhor, graças te dou por essa noite, pela tua igreja estar reunida em Cristo. Eu te agradeço porque o Espírito Santo habita em mim, habita em nós. Eu te agradeço porque eu sou o templo do teu Espírito. Não as paredes, não o lugar. Eu sou o templo do teu Espírito. E nós somos a tua igreja. É verdade que a tua igreja não é apenas nós. Não somos apenas nós. A tua igreja está aqui, parte, está acolá. Porque o corpo tem muitos membros. E o dedinho do pé está longe do olho, mas faz parte do corpo. O nariz está longe do joelho, mas faz parte do mesmo corpo. Senhor, te agradeço, te louvo e te exalto de todo o meu coração pelo entendimento que o Senhor nos dá. Graças a Deus recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Te agradeço, Senhor. Em tudo te dou graças pela saúde que o Senhor nos dá. Se atentamente ouvirmos a tua voz, o Senhor diz: nenhuma enfermidade virá sobre nós, porque o Senhor é o Senhor que nos sara. Graças a Deus. Ao seu povo está escrito: o Senhor fez sair com prata e ouro, e entre eles não houve um só enfermo. Graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Que os teus anjos leve em paz e guarde e livre de todo o mal teus filhos, porque está escrito, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Levante a sua mão direita, porque está escrito: nenhum mal vos sucederá, nem praga alguma chegará em sua vida e em sua família. Saibam que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Levante a mão e receba, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido. Deus é bom e Ele dá prosperidade ao seu povo. Ele dá saúde para a sua igreja, para os seus filhos. O pai não dá uma serpente para os filhos. O pai não dá uma pedra para os filhos. O pai dá pão. O pai dá peixe. O pai faz o filho prosperar. Então que você prospere no seu dia a dia, que você prospere no seu serviço, que as portas se abram e que você tenha saúde e prosperidade. Em meio à pandemia, que você tenha saúde, porque o Senhor é o Senhor que nos sara. Haja paz, saúde e prosperidade, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, em sua vida. Você que está me assistindo agora, paz, saúde, entendimento e prosperidade.
para todos vocês. Quem pode dizer amém? Graça e paz, Igreja de Jesus, abençoados. Até quarta-feira, graça e paz.